Glória a Deus. Chegamos no último domingo do ano. Louvado seja Deus. Que bom podermos passar mais um ano na presença do nosso Deus. Hoje é o último domingo, meus irmãos, e eu gostaria de compartilhar a última mensagem de domingo, né? Porque ainda temos no dia 31. Mas antes é uma alegria sempre a gente receber o pastor Marcos, sua esposa, Dálcia, que alegria mais uma vez receber os irmãos que já são amigos nossos. A irmã Dálcia é filha da nossa querida irmã Geralda, irmã da nossa querida irmã Tina, uma família nossa, amada. E é com muita alegria. Meus queridos, gostaria de compartilhar com os irmãos Marcos, capítulo 8, verso 27. Marcos 8, 27. E o calor? Está uma bênção, né? Quem nunca foi no Nordeste não precisa conhecer o calor. É esse daqui. É o mormaço do Rio, aliás. O Nordeste é o sol quente. Mas glória a Deus, eu estou gostando. É bom demais dormir suado. Mas eu prefiro mais do que o frio, sabia? O calorzão é bom. Meus queridos, diz assim a palavra do Senhor, e eu vou ler até o 33. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Ou que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Vou fazer uma breve oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, como é maravilhoso podermos ler a Bíblia juntos. E como é bom, Senhor, poder aprender as coisas eternas do Senhor. Nesta noite nós temos o privilégio de, em culto e adoração, e de posse da Tua verdade, da Tua palavra, podermos colocar os nossos corações nela, para a Tua glória e no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu penso que não existe nada que mais revele o coração do ser humano do que perguntas sábias, perguntas profundas, perguntas inteligentes. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus fez 2 perguntas e depois fez uma declaração profunda que mostrou como eram os seus discípulos, como eles pensavam, o que estava dentro deles. E em cima dessa passagem, meus irmãos, Jesus, ele mostrou 3 fases na vida de um homem e de uma mulher. 3 fases importantes. Jesus levou ele
a esses 3 passos, fases, níveis da vida que todos precisamos ter com Deus. Importante dizer, meus irmãos, que Jesus ele não busca meras respostas, meras informações a seu respeito. Jesus, eles queriam saber o que de fato eles tinham como posições, como revelações dadas por Deus nos seus corações. Jesus não queria que eles simplesmente dissessem coisas bonitas a seu respeito. Jesus estava querendo algo muito mais profundo. Na verdade, Jesus queria mostrar para ele em qual fase vocês estão da vida. O que vocês já têm dentro dos seus corações a meu respeito. Foi exatamente isso que Jesus fez. Interessante que Jesus pegou os seus discípulos, os irmãos, e levou para Cesareia de Filipe. Não foi por um acaso, tem algo muito especial aqui. Cesareia de Filipe ficava no extremo norte, perto do Monte Hermon, e era um lugar distante do templo, distante de sinagogas, distante das badalações religiosas deles. Jesus levou eles para um local que inclusive era de muita idolatria. Jesus queria confrontá-los mesmo eles distante daquilo que era rotina da vida deles. Jesus queria saber de algo, meus irmãos, num momento à parte, num momento especial da vida deles também. E é o que Deus geralmente faz conosco. Ele nos leva, entre aspas, para as nossas cesareias da vida, meus irmãos, para provar a nossa fé, para que Ele possa ver como está o nosso coração, para que Ele possa nos sondar. Deus faz isso constantemente. Ele nos conduz a níveis mais altos, mais elevados. Ele quer que nós vejamos dentro do nosso próprio coração coisas que o próprio Deus já tenha revelado dentro da nossa alma. Por isso eu quero, meus irmãos, começar fazendo também uma pergunta: em qual nível cada um de nós está na nossa caminhada com Deus? Porque os discípulos, eles estavam em níveis também. E é importante que nós pensemos assim. E o primeiro, vamos dar o nome de fase. A primeira fase da vida, da nossa caminhada com Deus, é a fase do conhecimento. Jesus, ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem sobre mim? O que as pessoas falam ao meu respeito, né? Versículo 27. Versículo 27, Jesus pegou seus discípulos, foi para Cesareia, e no caminho perguntou: quem dizem os homens que eu sou? O que estão falando aí sobre mim? Quais são as informações, qual o conhecimento que as pessoas têm a meu respeito? Essa, meus irmãos, é a fase da vida de uma pessoa que são informações, são conhecimentos, mas que mostra o Deus dos outros, que mostra o Jesus dos outros, o que as pessoas falam de Jesus, não o Jesus de fato. Isso aqui é o Jesus das mensagens, das pregações. O que Jesus perguntou foi exatamente o Jesus dos livros, o Jesus dos comentários bíblicos, dos estudos, o Jesus hoje das redes sociais, das mensagens, dos compartilhamentos, das mensagens rápidas, das mensagens de efeito, das mensagens que impactam, das mensagens que nós compartilhamos porque dizem coisas legais, né, que merecem nossos likes, nossos compartilhamentos, mas é o que os outros estão dizendo, que a gente também está ouvindo, também está nessa, é a nossa cultura, é a nossa geração. É o Jesus das doutrinas, o Jesus das teologias, o Jesus, meus irmãos, que tem coisas muito boas, Jesus de boas opiniões, são mensagens que são interessantes, mas esse é um mero conhecimento. Por exemplo, eles disseram
que estão falando sobre mim? Jesus perguntou. E aí os discípulos disseram que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor, e em Mateus, quando Mateus se refere a essa passagem, Mateus fala Jeremias, ou Marcos resumiu, que o Senhor é como um dos profetas do Antigo Testamento. É isso que estão falando a teu respeito. Muito boas coisas e opiniões que estavam falando sobre Jesus, mas nada disso é suficiente por si só. Não basta. E é o que acontece, muitas pessoas sabem coisas sobre Jesus. Há muitas pessoas que sabem doutrina sobre Jesus, mas essas pessoas podem morrerem vazias nos seus corações e podem não levar a nada. Pelo contrário, muito conhecimento e ficar só nisso, era melhor não ter conhecido nada. Se ficar só nesse estágio, só nesse nível, talvez para a própria condenação, isso não vai resolver, não vai ser suficiente, não vai bastar para um relacionamento com Deus. A gente não pode confundir informação com transformação. A gente não pode confundir doutrina com devoção. A gente não pode confundir quem defende Jesus ou as coisas de Deus de boca, mas não de coração. Pode-se saber muito sobre Deus, sobre Jesus. Pode-se saber muitas coisas que estão escritas. Pessoas ateus ou ateias podem ler a Bíblia de ponta a ponta, de cabeça para baixo, e repassar, mas pode tornar elas vazias, completamente vazias. Pode-se saber muito sobre Jesus, mas não se render a Ele. E dentro das igrejas, tem muita gente assim, que parece que o tempo vai passando e as pessoas vão ficando mais endurecidas, porque elas não se rendem. Judas não foi assim? Nós temos muitas histórias. Tiago, no capítulo 2, versículo 19, ele fala algo sobre o próprio Satanás. Ele fala que Satanás, ele crê, mas uma crença que não se converte. Talvez essa mera informação, talvez o diabo tivesse até muito mais do que isso. Até os demônios creem e tremem. Isso é um nível que talvez o diabo dê um banho em muita gente também. Nós podemos viver numa geração que sabe quem é Jesus de boca, que sabe quem é Jesus de tradição religiosa, que sabe quem é Jesus de ponta a cabeça, mas não de coração, por tradição, mas não tem transformação na alma. Nós podemos estar vivendo numa geração saturada de informações sobre Jesus. Eu penso que a gente esteja vivendo isso. Pessoas sabem muitas coisas sobre Jesus. Talvez se a gente for pregar, as pessoas repitam, inclusive, ou vão até na frente da gente, falando coisas que elas já sabem sobre Jesus, mas sem mudança nenhuma na vida. E, de fato, nós vivemos essa realidade porque muitas pessoas que não têm Jesus cantam os nossos louvores, e os louvores são teológicos, são didáticos, os louvores ensinam muitas coisas, e as pessoas cantam, as pessoas falam, as pessoas pregam, as pessoas fazem coisas como nós, tem os nossos jargões. As pessoas têm muitas coisas, parece que o mundo está sendo saturado. Tem o nosso linguajar, tem o nosso jeito. Às vezes a gente pensa que as pessoas são crentes, mas elas não sabem quem é o Jesus de fato. Elas têm informações sobre Jesus. Então, muitas pessoas já são parentes de muitas pessoas que têm Jesus, e elas estão habituadas, acostumadas com esse ambiente de Bíblia, de igreja.
Então eu penso, meus irmãos, que Jesus queria mostrar algo para aqueles discípulos, dizendo: o que as pessoas têm? O nome de Jesus já era famoso, as pessoas já conheciam, as autoridades queriam conhecer Jesus, porque o nome de Jesus já tinha sido levado. Então deveria ter muita coisa já no coração. Então Jesus perguntou: o que eles lá fora estão falando a meu respeito? Olha, estão falando coisas assim, que o Senhor é como Elias, que o Senhor... Mas aí Jesus levou para o segundo nível, segunda fase, meus irmãos, que aí já não é mais, a gente já não pode estar como as pessoas lá de fora estão. Jesus já trouxe para uma experiência agora pessoal, e a segunda fase é essa. O segundo nível, meus irmãos, é que Jesus, ele não pode ser só um Jesus de informações, mas um Jesus de uma experiência profunda e pessoal. Por isso que Jesus chamou e fala: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Verso 29. E aí Pedro tomou a frente como o porta-voz, o veterano deles, e Pedro falou: tu és o Cristo, e Mateus completa: o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, no verso 17. A mesma passagem, mas Mateus completa, dizendo, Marcos colocou só: tu és o Cristo, e Mateus colocou: o Filho do Deus vivo. Então, qual é a segunda fase, meus irmãos? Importante. E há muitas pessoas que não entraram nessa fase. É dessa experiência, porque não basta a gente repetir o que os outros estão dizendo. Não basta a gente falar do Cristo dos outros. Agora é hora de uma experiência pessoal. Agora é o momento, meus irmãos, que Deus quer uma resposta individual, uma resposta de cada ser, de cada alma, de cada coração. Jesus queria que eles dissessem o que estava no coração dele a seu respeito. E Pedro deu uma resposta maravilhosa. Pedro deu, na verdade, uma revelação, o que Deus já tinha revelado ao coração deles. O que Deus deseja, meus irmãos, é que a gente saia desse Jesus dos outros, do Jesus dos meus pais, do Jesus da minha tradição religiosa, do Jesus popular, do Jesus de Natal, do Natal, para que a gente tenha uma experiência real, pessoal com Ele, para que Jesus possa ser para nós como: eu sei quem Ele é, eu creio nele e eu provei Jesus, eu experimento Jesus, eu experimentei. Essa é a revelação, meus irmãos, que somente Deus pode dar ao coração do homem. E Jesus falou: Pedro, você teve essa revelação do próprio Deus. Aí Mateus é quem completa: foi Deus, foi o Pai quem te revelou isso. Isso não nasce num coração humano por si só. Essa experiência só pode ser gerada pelo próprio Deus. Essa revelação e essa experiência só pode ser dada pelo próprio Deus. Por isso que Jesus se alegrou tanto com essa resposta, porque Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, é a partir deste momento que nasce a verdadeira devoção. É a partir deste momento que nasce a verdadeira oração que agrada a Deus. É de um coração que é dele. É neste momento e a partir daqui que a palavra de Deus começa a confrontar e a consolar o coração e a fazer aquilo que o Salmo 34:8 nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. É quando as coisas de Deus começam a fazer efeitos maravilhosos no coração da gente. É aqui que começa uma caminhada, a caminhada para rumo à eternidade, aos céus. Essa caminhada na presença de Deus. Agora eu vou concorrer com a chuva. Coisa boa, agora vai gelar.
essa caminhada na presença de Deus, é aqui que começa o passo a passo de um discipulado, uma caminhada com o Senhor. É a partir deste momento, meus irmãos, que a gente começa a experimentar Jesus, a experimentar dele, a experimentar da graça, a experimentar nessa comunhão entre a alma com o Cristo Todo-Poderoso. É que agora o Cristo não está lá fora, Jesus trouxe para dentro, e vocês agora, vocês não podem estar nessa lá fora. Quero saber como estão vocês aqui. Vocês já fizeram essa escolha, já tiveram essa experiência, já sabem quem de fato sou eu. E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, Jesus, nós não podemos ter apenas como o Jesus do João Batista, apenas como Jesus das histórias maravilhosas, como o de Elias, os dos profetas, o Jesus do passado, o Jesus histórico das páginas, que veio como homem, nasceu. Aqui nasce, meus irmãos, esse Jesus que é vivo. Por isso que Pedro foi tão assertivo na sua palavra, porque Pedro não estava falando de uma figura religiosa, mas de alguém que era vivo, de uma experiência viva, com o Deus vivo, de caminhar com Jesus. E Pedro não estava revelando apenas conceitos, títulos sobre Jesus, ou função messiânica. Não, Pedro não estava falando só disso. Pedro estava falando sobre a natureza divina de Cristo. Pedro estava falando quem de fato era, meus irmãos, e ali foi uma revelação, foi um discernimento espiritual dado pelo próprio Deus para ele. Na verdade, ali estava acontecendo no coração dos discípulos uma ruptura com qualquer tipo de tradição, de religião e de cultura. E eles precisavam, eram judeus que há milênios estavam falando de um Messias que viria, mas Jesus não queria que eles tivessem o Jesus que estava nas páginas do Antigo Testamento como uma tradição, mas o Jesus que moraria no coração deles e que se relacionaria com eles. Isso era essa ruptura de uma tradição religiosa no coração deles, que na verdade Pedro falou foi: tu és o próprio e o legítimo Deus. É como disse Tomé, um pouco mais à frente, quando Jesus morreu e ressuscitou, e Tomé, ele ficou meio incrédulo de que Jesus tinha de fato ressuscitado, e aí Tomé, ele queria tocar em Jesus, e aí quando Jesus permitiu que ele tocasse, Tomé fez aquela declaração que todos nós precisamos falar: Deus meu e Senhor meu. É isso que na verdade Pedro falou, foi: tu és o Deus, o legítimo Deus, o verdadeiro Deus, mas vivo, o nosso, o meu Jesus, o meu Jesus. Meus queridos, que coisa tremenda. Em qual dessas duas fases você está? Eu estou nessa segunda, amém? Porque eu entreguei meu coração a esse Cristo, me relaciono com Ele pela misericórdia e graça dEle já há mais de 30 anos. Que bênção a gente caminhar com Jesus na terra, que bênção a gente ter um coração que pertence a Ele. Seu coração já pertence a Jesus? Você já fez essa declaração de Pedro: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio no Deus poderoso que é Jesus na minha vida. Jesus é o meu Salvador. Você já fez isso? Então você já deu esse segundo passo maravilhoso. Há muitas pessoas que ainda não fizeram isso, meus irmãos, e podem até ser membros de igreja, estar sendo batizados nas igrejas e amontoando, mas sem uma verdadeira conversão. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja dos
convertidos a Jesus, os regenerados, a igreja que vai para o céu, a igreja que vai ser arrebatada, essa igreja daqueles que já se entregaram verdadeiramente a Cristo, ao Senhor Jesus. Mas tem uma terceira e última fase, meus irmãos, que é a fase profunda, é a fase da maturidade, do discipulado verdadeiro, e nós encontramos isto no verso 31 ao 33, mais uma vez. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Meus irmãos, aqui não cabe outra coisa senão a verdade. Na nossa caminhada, e Deus ele nos leva muitas vezes nessas fases da nossa caminhada com Deus, para a gente não ficar iludido. Jesus ele quer aprofundar a nossa caminhada com Ele, e nessa nossa trajetória não cabe ilusão, não cabe um cristianismo. Na verdade, o cristianismo ele é muito vasto, ele é muito complexo. Vamos colocar, na nossa caminhada com Cristo, não cabe ilusão, mas há lugar para verdades profundas. Quais verdades? E Jesus falou aqui: é necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado, seja morto, ressuscite. É necessário, meus irmãos, entender aquilo que nos aguarda como discípulos de Jesus. Não só a glória eterna, mas enquanto nós estamos aqui, a cruz. Eu aprendi uma coisa quando eu era um novo na fé. Eu não quero largar nunca. Eu aprendi que a verdadeira igreja de Cristo, ela tem a mensagem da cruz. A verdadeira igreja, ela prega a cruz. A cruz vem antes da glória. Mas hoje nós vivemos algo inverso. Pedro, ele tentou fugir dessa realidade, mas Jesus queria que eles entendessem algo, meus irmãos, que faz parte da vida com Deus. E Pedro, ele confrontou Jesus, ele chamou Jesus à parte para reprovar Jesus, e falou: não, isso não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Agora, na verdade, Pedro representa a nossa humanidade aqui. Porque qual é o ser humano que, na sua natureza humana, quer renúncia, quer obedecer quando está na luta, quando tudo está dizendo não? Quem de fato quer continuar caminhando com Deus quando as coisas estão dando erradas? Essa comunhão com Deus é em meio a sofrimentos. E olha, Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo falou de algo, meus irmãos, que é muito profundo. Essa fase da vida que a gente precisa ter maturidade para vivê-la. Paulo queria conhecer, ter comunhão dos seus sofrimentos e confortar-me com ele na sua morte. A nossa trajetória da nossa vida com Deus, muitas vezes a gente se depara com situações, meus irmãos, que é pegar ou largar. Muitas vezes a gente engasga, dá vontade da gente fazer como Pedro aqui, de forma nenhuma, não aceito isso na minha vida não, é demais. Não,
Isso não, Jesus. Cruz, o que é isso? Lutas. Mas Jesus foi e repreendeu Satanás, dizendo que Satanás, ele conhecia as coisas de homens, ele não conhece a verdade de Deus. Meus irmãos, na verdade, humanamente falando, quem é? Se a pessoa não estiver realmente nesse nível, nessa fase de maturidade, de profundidade com Deus, quem é que na verdade vai querer, muitas vezes, começar do zero na caminhada, às vezes no momento com Deus? Às vezes Deus derruba os castelos de areia da gente todinho, e a gente construiu em décadas, e a gente tem que se refazer com Ele, na presença dEle, e começar tudo de novo. Quem é que na verdade, se não estiver numa fase de profundidade, viver uma vida, se sacrificar, renunciar, sacrificar, abrir mão e permanecer em obediência ao Senhor? E os discípulos, eles precisavam aprender isso, porque o que estava acontecendo, ou o que iria acontecer com eles na frente, precisava de homens, de cristãos que realmente pudessem fazer isso. A nossa geração de hoje, meus irmãos, tem 3 marcas principais. Ela é narcisista. Nós vivemos uma geração narcisista, nós vivemos uma geração hedonista, nós vivemos uma geração egocêntrica. Essas 3 marcas, elas fazem parte da nossa realidade hoje. Mas o que mais dói é a gente ver que há teologias que ajudam a isso. Há teologias que endossam com mensagens, com pregações, e igrejas que elas funcionam em função disso, para que as pessoas se sintam assim. Aliviam mensagens que possam confrontar as pessoas. A pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, mas não é isso que as pessoas querem? Por que há muitas igrejas que estão abarrotadas e crescendo? As pessoas não estão indo para procurar isso? Por que a Igreja Batista Central não faz isso? Fala: olha, eu não consigo, não dá, para mim não dá, não barateio, não vou me render a esse tipo de coisa. A mensagem é a mensagem da cruz, é a mensagem da renúncia, é a mensagem do confronto. O Evangelho é isso. O Evangelho, meus irmãos, verdadeiro, coloquemos isso no nosso coração, é da cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus falou isso de uma forma muito clara. Portanto, meus irmãos, em que fase nós estamos? Nessa fase da profundidade, não tem tempo de igreja. Se uma pessoa é convertida, ela realmente pode ter uma maturidade cristã e passar por lutas na presença do Senhor sem desistir, porque ela creu, ela conheceu, ela está caminhando lado a lado com o Senhor. Às vezes é uma nova convertida, está passando por lutas na presença do Senhor, mas ela está demonstrando maturidade como pessoas que estão há décadas dentro de uma igreja que não tem. Isso também não é idade. Às vezes um adolescente tem uma atitude muito mais madura, de um discipulado muito mais enraizado do que pessoas velhas. Crianças, jovens podem ter maturidade. Portanto, meus queridos, eu quero arredondar isso aqui, fechar a conta e dizer o seguinte: quem é Jesus para nós? O Jesus dos outros? Jesus já é Jesus para mim, segunda fase. Jesus para mim é o Jesus que foi à cruz, e o Jesus da renúncia, da maturidade, do crescimento, do nível mais alto, do nível mais profundo de relacionamento com Ele, independente das circunstâncias que a gente passe.
independente do momento. É esse Jesus que a gente serve, que muitas vezes a gente canta, mas na hora, meus irmãos, da provação, a gente não coloca em prática. De que a gente vai seguir Jesus independente do tempo, do momento, das circunstâncias, que a gente vai permanecer na presença dEle, ainda que me falte o ouro, a prata, que a figueira não floresça e tal, mas que eu adorarei. É isso que a gente tem que fazer nos momentos, meus irmãos, quando tudo conspira ao contrário, quando tudo está remando, quando a gente está remando, parece que sozinho no meio do mar. Então, é aí que a gente precisa ter uma caminhada nesse nível de profundidade com o Senhor. E é isso que Deus deseja. E é isso que, meus irmãos, que precisa no tempo de hoje. Porque o número de pessoas desviadas dos caminhos do Senhor é alarmante, é fenomenal, é um fenômeno social, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque sem essa profundidade as pessoas não permanecem numa caminhada com Cristo. E olha, por último, toda mensagem que suavize a mensagem da cruz corre, porque em pouco tempo você morre espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente, você não vai dar conta. O que nós precisamos, meus irmãos, é de uma fé valente, engajada, combativa, de um cristianismo de efeito profundo na nossa alma. A gente caminhar com o Senhor realmente de uma maneira independente de qualquer coisa, mesmo, de fato. Então, 3 fases da nossa vida. Jesus já não é mais para mim o Jesus do que dizem, mas o Jesus da minha experiência pessoal, mas o Jesus que me leva a confrontos na vida, e eu já tenho casca suficiente para conseguir entender e dar a volta por cima, e não morrer espiritualmente na hora das lutas, na hora das dificuldades, na hora que eu sou completamente jogado no chão, passado por cima, o trator passou por cima de mim, e eu perdi aquilo que eu tinha como verdades minhas. O Senhor jogou tudo no chão, tirou todos os meus ídolos, tudo que eu me sustentava, e fiquei só eu e Ele agora. Vou ter que caminhar com o Senhor, e não com coisas que eu criei a respeito de Deus, mas com Ele, na presença dEle. Senhor Jesus, estou aqui diante de Ti, me refaz, faz um vaso de novo. Às vezes a gente fala isso, né? Biblicamente falando é bom, mas o Senhor me quebra totalmente, me quebra. Aí quando o Senhor começa a dar uma rachadura, a gente já pula fora. A gente não quer ser quebrado, a gente não quer muitas vezes recomeçar do zero na nossa caminhada com o Senhor, como ovelha muda, caminhando para o matadouro. Mas a vida cristã é isso. Eles não tinham nada depois, passaram por cima de tudo aquilo que foi início do cristianismo, talvez de um sucesso, de uma igreja poderosa lá em Jerusalém. Contrário, perseguição, morte, sangue, tudo que o ser humano menos imaginava. Mas que cristianismo poderoso, que cristianismo que fez toda a diferença, que fé robusta é a fé daqueles que são perseverantes e obedientes quando nós somos contrariados. Que Deus, meus irmãos, confirme e aprofunde essa verdade eterna em cada coração, no nome dEle, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós muitas vezes cantamos, tem um louvor que fala
o Senhor leve a um nível mais alto, a um nível mais profundo. Às vezes a gente se lembra de passagens que falam para o Senhor nos levar a mares mais profundos. Muitas vezes a gente não entende, Deus, que isto muitas vezes dói. Não é o que a nossa humanidade gostaria, mas é o que a gente precisa como servos do Senhor. Porque no mundo nós temos muitas aflições, muitos sofrimentos, muitas lutas. Muitas vezes, ó Deus, nós somos tirados realmente da zona de conforto, nós somos mexidos totalmente, mas tudo isso é para que nós possamos crescer. Tudo isso é para que nós possamos ser transformados a coisas que nós resistimos à tua transformação. Nós queremos defender algo que o Senhor quer destruir, quer aniquilar dentro de nós, mas muitas vezes nós nos apegamos a ferro e fogo. Mas o Senhor muitas vezes, Pai, a maioria das vezes, e em determinados momentos da nossa vida, o Senhor quer nos levar a um confronto dentro de nós mesmos. O Senhor confrontou os discípulos, o Senhor nos confronta para nos tornar melhores servos do Senhor, melhores crentes, e com certeza, Senhor, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores esposos e esposas, melhores irmãos em Cristo para com o nosso irmão, melhores cidadãos na terra. Certamente o Senhor quer fazer essa mudança. Às vezes, Deus, nós precisamos mudar completamente coisas que já criaram raízes erradas e ervas daninhas dentro do nosso coração. Pai querido, nos ajude a entender os processos do Senhor em nossas vidas e a aceitá-las para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado e que de fato, ó Deus, nós possamos não somente falar por falar, que o Senhor cresça e que eu diminua, mas que de fato possamos viver isto, possamos viver uma vida diminuta na presença do Senhor, deixando que o Senhor cresça e seja glorificado em nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana, finalzinho aí do ano, na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, no nome de Jesus. Vamos em paz e que o Senhor, nosso Deus, nos acompanhe. Vamos louvar o Senhor ainda. Vamos cantar, nos colocar de pé e depois do louvor, pastor Arnaldo vai querer falar.